Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Miguel Fortunato, seu espaço aqui para futebol de seleções, para futebol internacional. Voltando, né? Infelizmente, por conta de trabalho e outros compromissos, acabei ficando ausente aqui, mas daqui até a Copa agora a expectativa é colocar aqui minhas opiniões, informações para a gente bater um papo sobre esse espaço que é pouco falado, né? Que é o de futebol de seleções. Estamos no momento nobre, que é o da data FIFA. Então, a ideia aqui desse canal é, a partir de hoje até terça-feira, fazer um resumo de cada dia aí de jogos da data FIFA. Espero que dê tudo certo. E uma data FIFA interessante, né? Porque a gente tem as seleções europeias jogando jogos para valer, valendo 3 pontos, valendo classificação, valendo luta contra o descenso na Nations League, enquanto outras seleções estão em estágios diferentes, né? Estão em amistosos, né? Os outros continentes, amistosos intercontinentais, a maioria deles. E a gente vê algumas seleções, como por exemplo o Brasil, que vão fazer jogos aí para fazer testes, tanto de jogadores como de situações de jogo, variações táticas, como outras que precisam encontrar soluções para problemas graves. Então, cada seleção está no seu estágio e vai ser muito interessante acompanhar o que vai acontecer. O que nessa quinta-feira já me chamou a atenção, principalmente nos jogos da Nations League, né, os jogos valendo, é a questão da intensidade, né? Muito se falou sobre a questão da data FIFA de junho, onde a gente teve final de temporada, uma temporada com jogos acumulados por conta da pandemia, tudo que aconteceu, uma Eurocopa num ano diferente, jogadores sem férias. Então, até o Tite falou sobre isso, né? Que quando o jogador está muito esgotado fisicamente, é difícil o corpo dar a resposta que o cérebro quer. Então, era muito complicado a gente fazer qualquer avaliação do que foi feito pelas seleções na data FIFA de junho. Agora, pelos jogos que a gente já viu da Nations League, é outro nível, é outra coisa, é outra pegada de intensidade. Então, acho que dá para a gente avaliar muito mais as seleções do ponto de vista da expectativa para a Copa do Mundo. Então, vamos começar então com a França, que a França fez um jogo contra a Áustria, venceu por 2-0 e assim, um amplo domínio, né? A França praticamente sem meio time, muito desfalcada, com aquele chamado time misto, né? Sem os dois alas titulares, com desfalques na defesa, com desfalques no meio campo, sem o Lloris no gol como titular, sem o Benzema. Então, um time bem desfigurado. Mesmo assim, a França mostrou ali, quando ela fecha a cara, né, naquela expressão de se fechar, de ir para o jogo, de jogar, é muito complicado segurar, né? A França dominou o jogo. O primeiro tempo virou 0-0, mas assim, muito confortável para a França. Posse de bola, criou situações, teve bola na trave, teve defesa do goleiro, teve gol anulado por centímetros do Mbappé. Assim, não foi aquele jogo onde o ataque trava e vira 0-0 porque não consegue criar. Não, a França criou e assim, virou-se o primeiro tempo com a naturalidade que o gol poderia sair a qualquer momento, porque a França estava muito senhora de si na partida, a torcida estava gostando muito da exibição francesa, né? E aí o gol veio numa jogada individual do Mbappé, porque assim, coletivamente, apesar de ter tido alguns momentos bons ali, principalmente no entrosamento do trio Mbappé, Giroud e Griezmann, né? Um trio que conduziu a França ao título da Copa do Mundo em 2018. Claro que coletivamente faziam falta muitas peças, né? Mas assim, de positivo, acho que o Tchouaméni aproveitou muito bem a oportunidade, ele que deve ser titular. Acho que é uma insanidade não colocar o Tchouaméni como titular numa Copa do Mundo. Hoje ele é um dos melhores volantes do mundo, tem tudo para ser o melhor em breve, ou um dos 3 melhores em breve, porque é impressionante o nível do Tchouaméni, né? O Jonathan Klaus aproveitou a oportunidade, ele que deve ser o reserva do Coman na ala direita, nesse sistema de 3 zagueiros. Então, assim, acho que a França deu um sinal de vida muito positivo e, claro, ainda tem a luta contra o rebaixamento, vai jogar lá na Dinamarca, depende do resultado da Áustria também. Se ela acabar perdendo para a Dinamarca, o que eu não sei se é tão provável, apesar de ser um jogo duro, ainda teria que a Áustria ganhar da Croácia. Então acho que a França deve permanecer na Nations e assim, mostrou que quando joga, quando esses caras estão afim, quando o Mbappé está afim, o Griezmann está afim na seleção,
é realmente um candidato a título. Acho que foi um sinal positivíssimo da França, nesse que foi o último jogo diante do seu torcedor antes de embarcar, porque tem um jogo fora de casa e depois já é Copa, então acho que o torcedor saiu muito feliz do estádio. Pelo mesmo grupo, a gente teve, para mim, aquele que foi o melhor jogo do dia, que foi Croácia e Dinamarca. Assim, eu assisti esse jogo, foi o jogo que eu escolhi para ver ao vivo, e eu senti um jogo de Copa do Mundo. Eu me senti na Copa do Mundo. O nível de intensidade, de pegada, de tensão mesmo, sabe? No semblante dos jogadores, porque era um jogo que praticamente valia a classificação para o Final Four, e apesar da Nations League não ter o mesmo peso de uma Copa do Mundo, de uma Eurocopa, assim, para a Croácia e para a Dinamarca disputar um Final Four em junho do ano que vem, ter a chance de um título, é muito relevante. Apesar da Dinamarca já ser campeã da Euro e da Croácia ser finalista de Copa do Mundo, para essas seleções conquistar um título, para esses jogadores, seria algo espetacular, né? Na Copa do Mundo são seleções competitivas, mas não são seleções que entram como as favoritas. Então era um jogo que valia muito, e principalmente do lado da Croácia. Eu achei uma atuação sensacional. O meio-campo, esse trio, Brozovic, Kovacic e Modric, jogou demais, especialmente o Modric. O Modric estava naquele dia masterclass dele. Então, assim, é muito legal ver as seleções com seus grandes jogadores jogando muito bem. Então é isso que essa data FIFA trouxe, e na Croácia foi assim, triangulações ali em cima do Maeli, no primeiro tempo funcionaram muito. A Croácia dominou o meio campo, a Dinamarca estava no sistema de 3 zagueiros, e a Croácia ali com 3 no meio campo, encaixou demais, né? É um jogo que encaixa já em junho, já na Copa do Mundo. É difícil para a Dinamarca enfrentar essa Croácia, encaixa muito bem. E o nível de pegada, de ganhar bolas no alto, eu achei a Croácia num nível de intensidade muito bom. Mostra que é uma seleção que não pode ser desprezada para a Copa do Mundo. Conseguiu ganhar, né? Com a entrada do Maier. O Maier entrou muito bem no jogo, botou muita pressão, muita intensidade, fez o gol da vitória logo depois do empate do Eriksen. Então a Croácia jogou muito bem. Quem também deu boas mostras foi a Bélgica, né? Que controlou o jogo contra a Gales. A Bélgica apostou no Debates, né? Que é um zagueiro de 18 anos. O Roberto Martínez fazendo esse teste, colocando ele para jogar junto com os dois experientes. Vamos ver se controlando ele vai colocar ele de novo, o zagueiro do Anderlecht, que é uma tentativa de renovação, de botar um pouco mais de velocidade, né? Porque tá todo mundo falando da zaga da Bélgica, e eu sinto que a gente vai ver uma Bélgica muito mais conservadora nessa Copa do Mundo, né? Uma Bélgica que se resguarde mais defensivamente e tente contar ali com lampejos do De Bruyne, como foi nesse jogo, né? Fez 1-0, estava ali mais atrás, até Gales mais com a bola, e aí, numa troca de passes rápida, o time acelerou para o ataque ali pela ponta direita ali com o Meunier, e aí o De Bruyne, numa jogada que normalmente um jogador dominaria a bola para tentar uma ação de ataque ali na entrada da área, o De Bruyne deu um toque para o gol, o goleiro ficou até surpreso, né? Um toque de genialidade do meia do Manchester City. E eu acho que vai ser essa a tendência na Copa do Mundo. A Bélgica vai tentar fechar os espaços defensivamente, né? Defendendo com 7, os 3 ali do ataque buscando contra-ataque, e aí tentar surpreender dessa forma, mas assim, muito tranquilo o jogo, controlou Gales, que estava desfalcado. A Bélgica dá sinais aí também de que vai mudar o seu sistema, está tentando buscar soluções para os problemas, principalmente defensivos, para incomodar na Copa do Mundo. Quem está muito bem e fez mais um grande jogo é a Holanda, né? A Holanda é uma seleção que eu acho um erro crasso não colocar entre as candidatas na Copa do Mundo, pois é um time, apesar de não ter grandes estrelas do meio para frente, é um time que tem um grande treinador, tem coletividade e tem, assim, uma coisa que é fundamental nesses torneios, né? Que é a velocidade, a mobilidade, a movimentação. É um time que tem jogadas, né? O futebol de seleção, quando você tem jogada, tem mobilidade, tem entrosamento, tem jogador que se entende, isso faz muita diferença. E, cara, esse primeiro gol da Holanda contra a Polônia é um time que sabe o que está fazendo, né? O Dumfries começa a jogada, aí ele vai, ataca a área, né? Ele é um ala que ataca muito a área, no melhor estilo Sorin dos tempos de Cruzeiro.
o Dumfries vem, ataque contra o Gakpo que faz uma função de ala no PSV, né, de ponta, perdão, mas está jogando ali como uma espécie de falso 9 ali, ele vai revezando com o Bergwijn, nesse gol o Bergwijn abre e ele entra, então o Van Gaal está buscando isso, e apesar da Polônia ter criado algumas chances de gol, né, natural, tá jogando em casa, tem o Lewandowski ali, mas a Holanda fez aí um ótimo jogo, venceu fora de casa e já está no Final Four, né? A gente já pode cravar. Ela teria que perder de 5-0 para a Bélgica no domingo para não ir para o Final Four. Então, a Holanda indo para o Final Four da Nations, mostrando força. E assim, eu acho que é um time para ficar de olho. Vamos ver quais serão os testes no clássico contra a Bélgica na última rodada. Saindo um pouco da Europa, vamos falar da Austrália, que ganhou o clássico contra a Nova Zelândia por 1-0. Né? Interessante, né? Pois foi um jogo em que a Austrália não tomou as ações o tempo todo, o gol saiu do contra-ataque, né? O gol foi no momento que o time estava numa linha de 5, se defendendo, aí teve uma roubada de bola, o Rustic, que é o principal armador do time, né? O jogador mais cerebral do meio campo, ele acionou ali o contra-ataque em velocidade, achou o Mabil, e o Mabil, que talvez seja o melhor jogador dessa geração australiana, fez uma jogada individual, fez o gol de fora da área, um jogo em que os dois times tiveram chances, né? Mas a Austrália, apesar de eu achar bem contestável fazer 2 jogos contra a Nova Zelândia, acho que a Austrália podia se testar melhor, né? Vai jogar de novo contra a Nova Zelândia, só que agora fora de casa no domingo. Mas a Austrália venceu e conseguiu testar aí um sistema defensivo. O problema é que vai enfrentar a França e Dinamarca no grupo. Não vai ser o ataque da Nova Zelândia que eles vão enfrentar. Não sei se vai funcionar tão bem como funcionou nesse jogo contra adversários melhores. E por fim, apesar de ter sido hoje, mas como foi às 3 horas da manhã, foi na madrugada, acho que dá para a gente colocar no balaio de ontem já, né? A derrota de Camarões para o Uzbequistão, e chama atenção porque Camarões é o adversário do Brasil. Camarões não teve o Anguissa, que nem foi convocado, né? E o Tococambi ficou no banco nesse jogo. Camarões jogou fora de casa contra o Uzbequistão, perdeu por 2-0, tomou um gol em cada tempo. Os 2 gols de contra-ataque, né? O primeiro gol foi no momento que o time estava em cima. Eu não vi o jogo, né? Vi só os lances, mas do que deu para ver, o time estava em cima e aí tomou um contra-ataque, bola enfiada, tomou o primeiro gol. O Song está usando esses jogos para testes, né? Mas esse primeiro teste foi bem ruim. No segundo tempo, o Camarões tentou martelar, tentou pressionar, mas não conseguiu criar grandes chances. Então, assim, estava sem seus 2 principais jogadores, mas é muito preocupante, né? O Abubakar jogou, o Minguembolo jogou, Camarões teve alguns titulares em campo e perdeu para o Uzbequistão sem conseguir causar grandes problemas ao adversário. Então, assim, preocupa as vésperas da Copa do Mundo. É isso, gente. Então, o resumo foi esse. A gente volta amanhã, espero conseguir fazer isso todo dia para falar dos jogos, né? Tem Brasil, tem Argentina, tem Itália e Alemanha jogando na Nations League, né? Inglaterra e Itália, a Alemanha contra a Hungria, tem muita coisa boa para falar de amanhã. Espero eu conseguir fazer aqui para a gente poder fazer esse resumo da Nations League. Aquele abraço e até a próxima.